A Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará, a FAMEP, informa que o primeiro repasse do FPM no mês de maio apresenta uma redução de 34,3%, sem considerar os efeitos da inflação, de acordo com a CNM e com base nos dados da STN. Assim, o primeiro repasse do FPM do mês será de R$ 96.499.238,73 e estará nas contas das prefeituras paraenses nesta sexta-feira. O valor considera a retenção constitucional do Fundeb em valores brutos e o montante chega a R$ 150.780.060,51. E isso refletirá diretamente nas políticas públicas de cada município. Com base nisso, procuramos a Prefeitura de Brasil Novo para conversar com o prefeito e entender quais serão as medidas tomadas pelo município. Bom, olá amigos internautas. Como sempre, a gente acaba vendo as informações chegarem e para não dar essa informação de forma errônea ou de forma irresponsável, é preciso procurar quem de fato tem a resposta para a gente, né? Aqui ao meu lado está o prefeito Alexandre Lunelli e a informação é que o FPM dos municípios do estado do Pará teve uma queda significativa, muito grande a queda por sinal, e eu vim saber do prefeito Alexandre Lunelli o que isso representará ao município de Brasil Novo, o que isso representa nesse momento, o que pode acontecer no município. É isso aí, Valdemir, te cumprimentar todos que acompanham sempre esse blog e fica sempre inteirado das notícias aqui. Nós temos acompanhado uma previsão de queda no PIB nacional, que é a arrecadação de todas as riquezas do Brasil, desde janeiro, né? Já havia uma previsão de queda para o ano de 2020, naturalmente, da arrecadação brasileira. Com a pandemia, isso se agravou bastante, a questão da arrecadação de todas as riquezas do Brasil, e o FPM e outros recursos são formados por aquilo que o país arrecada mensalmente ou anualmente, que formam o que nós chamamos de FPM. E com a queda do PIB nacional chegando a 3,8%, isso afeta diretamente o repasse das prefeituras que sobrevivem não só no Pará, mas no Brasil inteiro, que devem exclusivamente repasse do governo federal, tipo a Prefeitura de Brasil Novo. A nossa queda deste mês, comparado com o mês do ano passado, ela vai chegar em torno de 34%. Na regra geral, pode chegar a 44% de queda do FPM, que é aquilo que a Prefeitura tem em mãos para tocar 6, 7 secretarias aqui no município de Brasil Novo e também nas demais prefeituras do Brasil, Valdemir. Então a queda, comparado com o ano passado, é de 34% já computada na parcela do dia 10 de maio deste ano, comparado com maio de 2019, uma queda extremamente não significativa, muito grande, por sinal, a queda dos recursos que a Prefeitura terá neste mês de maio e, consequentemente, isso deve se alastrar para os próximos meses e principalmente do segundo semestre. Isso significa que o Brasil Novo receberá menos de 300, menos de 400, quantos mil reais mais ou menos? A nossa média do FPM líquido nosso gerava entre 400 e 600 mil. Essa queda pode nos deixar com menos de 400 mil mês. Para você entender melhor, essa parcela do FPM de 2019, ela foi de R$ 740.443,08 no dia 10 de maio de 2019. A mesma parcela, que é a maior parcela do FPM dos municípios do Brasil, para 2020, ela é de R$ 483.965,5 centavos. Então você percebe que de 740 mil para 483 mil da mesma parcela, a queda é muito grande. E isso vai afetar várias políticas públicas no município de Brasil Novo. Isso está no mural da transparência, isso as pessoas podem acompanhar, podem conferir o que a gente está falando. Então, o que a gente vai fazer daqui para frente é um planejamento financeiro de todas as secretarias para estar informando a real situação financeira para toda a nossa população. Uma das preocupações, eu acho que também deve ser de quem está acompanhando a gente, é a questão da folha
folha de pagamento, funcionalismo público, né? Exatamente. Essa questão das políticas públicas mais direta, questão da limpeza pública, coleta de lixo, as estradas, essas coisas, questão da água, a iluminação pública. Como é que vai ser daqui para frente? O que o município vai fazer ou quais são as medidas que deverão ser tomadas? Na verdade, nós vamos construir agora um planejamento financeiro, um conhecimento real daquilo que será retirado do município devido à crise e aquilo que nós vamos ter de contrapartida, de complementação do governo federal e do governo do estado. Para a gente fazer um comparativo e ver e apresentar para a população uma real situação financeira. Mas já é um afetamento desde o mês de abril. Pela primeira vez na história a gente já atrasou parte de uma folha de uma secretaria do dia 15 para o dia 30. Já é o efeito da crise já em abril. Em maio, a principal consequência é sobre a folha de pagamento. Nós, executivo, temos um limite com folha que é de no máximo 50% de tudo que se arrecada. Quando eu perco a arrecadação e a folha não baixa, eu ultrapasso o limite dos 54%, incorrendo o risco de ter as contas reprovadas pelos tribunais, TCU, TCE e TCM. Então, precisa rever a folha de pagamento. Essa vai ser uma questão que vamos ter que fazer. Se é corte ou se é redução, se é demissão. Isso, o planejamento vai nos mostrar o que nós precisamos fazer. Além disso, Valdemir, tem outras políticas públicas que serão grandemente afetadas. Por exemplo, água, o abastecimento de água, um debate que a gente já faz há muito tempo em Brasil Novo. As tarifas recolhidas não cobrem metade daquilo que se gasta com abastecimento de água, entre servidor, manutenção, energia, equipamento, bombas. E foi sempre subsidiado, quer dizer, aquilo que faltava a gente tirava do FPM para pagar as despesas com água. Se eu tenho menos FPM, se eu tenho menos recurso, a gente vai ter problema sério de manter o sistema de abastecimento de água funcionando. Isso pode significar um racionamento no abastecimento? Pode significar racionamento, diminuição de horário de abastecimento e uma série de questões. Tudo isso nós vamos clarear de fato para a população a partir do planejamento financeiro, mas é importante que a população entenda que nós estamos perdendo a arrecadação, as prefeituras do Brasil estão perdendo a arrecadação e daqui a pouco a gente vai falar daquilo que virá de contrapartida, para a população entender o equilíbrio. Além do abastecimento de água, que é 50% ou mais subsidiado pelo FPM, que a prefeitura tem que tirar do FPM para pagar as despesas com água, políticas como coleta de lixo serão afetadas grandiosamente se o quadro não for revertido. Por quê? Porque a gente vai ficar sem condições de ter todos os trabalhadores e os servidores trabalhando. O abastecimento, os consertos e assim por diante da coleta de lixo. Estradas vicinais serão afetadas grandiosamente, a recuperação de estradas vicinais. Então, essas políticas públicas, elas tendem a piorar o seu investimento caso esse corte ele se estabilize ou ele se amplie para o segundo semestre. Mas é importante que a gente esteja conversando com a sociedade para que todo mundo entenda. E quem está assistindo o jornal está vendo que, de fato, a arrecadação nacional ela tem uma perca. Esse equilíbrio entre a saúde e a geração de emprego, entre a saúde e a economia, que tem que ser feito, mas nesse momento a saúde em primeiro lugar, mas a economia sofre um grande abalo e baque, o que vai afetar a vida de todo brasileiro e está afetando nesse momento a vida do povo de Brasil Novo através das políticas públicas. Bom, o senhor falou também, né, de todas essas políticas que serão afetadas, preocupa bastante, é muito preocupante que você fala das questões das estradas vicinais que sofrerão com isso, fala também a questão da coleta do lixo, né, a gente já tem uma grande preocupação com isso. Abastecimento de água, acho que se fizer um racionamento bem elaborado, uma distribuição bem elaborada, uma conscientização para não desperdício da água, isso vai depender também. Eu acho que a questão da água dá para ter mas a questão da estrada vicinal é muito preocupante, né, porque a gente, não querendo aqui desmerecer os trabalhos do governo, mas as estradas vicinais têm sido muito penalizadas nesses últimos tempos, principalmente
pela a grande queda pluviométrica que vem sofrendo com muitas chuvas, e isso preocupa bastante. A questão da coleta do lixo, que o lixo é questão, isso vai refletir diretamente na saúde pública, né? Porque a questão do lixo ele está correlacionada com a saúde pública, e isso é muito preocupante. Mas o senhor falou de contrapartidas, algo que vem em contrapartida. O que é essa contrapartida? Exatamente. Lembrando, Valdemídio, assim que no mês de abril, o Fundeb do município de Brejo Novo já recebeu um corte de 628 mil. Para o cidadão entender aí do outro lado. Os recursos da educação do mês de abril é extremamente preocupante se repetir em maio e em outros meses, foi de 628 mil, já de corte, de perca do Fundeb, que são os recursos da educação. Então, para a população entender que não é só a secretaria ligada à administração. A educação já sofreu esse corte no mês de abril. Em relação à continuidade dessas ações e a contrapartida que está propondo, que todo mundo assiste lá no jornal, todo dia fala das ajudas para o cidadão, através dos programas, e as ajudas votadas pelo Congresso e pelo Senado, as ajudas aos estados e municípios, né? O Senado votou em 2 turnos, a Câmara votou em 2 turnos, voltou para o Senado com modificação e foi para a sanção do presidente, que vetou vários itens da proposta do Senado, ajuda das prefeituras e estados. Agora o Senado vai ter que, novamente, o Congresso, avaliar os vetos do presidente da República para mantê-los ou não. Então está muito incerto essas ajudas, quem assiste o jornal está acompanhando, está muito incerto. Se o projeto de lei hoje for aprovado sem o veto do presidente da República, Brejo Novo deve receber em maio, junho, julho e agosto uma ajuda extra de em torno de R$ 1.339.339 de ajuda parcelada em 4 meses, que ainda não cobre a diferença e a perca do FPM, porque esse aumento significaria 18%, e a nossa perca passa de 30% do FPM, mas seria algum tipo de ajuda que iria aliviar. Só que esse recurso, quando entrar, é importante, porque já tem gente achando que o prefeito já está gastando esse dinheiro, e ainda é lei, ainda está se discutindo em Brasília. Este recurso eu não posso gastar, por exemplo, com folha, eu não posso gastar com ações em água, eu vou ter que gastar esse dinheiro com ações de combate ao coronavírus, para a população entender que mesmo o dinheiro na caixa, em caixa, quando tiver, ele não vai poder ser usado aleatoriamente para socorrer diversas políticas, porque ele é um dinheiro chamado dinheiro carimbado, que vem para ações que refletem as ações de combate a essa epidemia. Então, isso tudo. O Brejo Novo já recebeu em torno de 190 mil de ajuda do governo do Estado e do governo federal para combate ao coronavírus. Nós decretamos estado de calamidade, que foi aprovado na quarta-feira pela Assembleia Legislativa, e hoje foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará. Esse estágio de calamidade também vai nos dar uma segurança maior e um equilíbrio maior da forma de gastar os dinheiros da ajuda do governo federal que virão para o combate do coronavírus. Para a população entender que também nós, por parte do governo, nós estamos fazendo todo o trabalho político, administrativo, para garantir menos impacto na vida da nossa população. Mas é temeroso o segundo semestre, nós temos um momento de muita incerteza financeira de como vai ficar as políticas públicas daqui para frente. Bom, então era justamente isso que eu queria apresentar para o nosso povo, porque diante dessa informação, é uma informação muito séria e é preciso que a gente repasse ela de forma responsável, para que nem o cidadão seja penalizado por receber a informação de forma distorcida, e nem o governo seja penalizado pelas fake news que sempre vem acontecendo. Quem quiser acompanhar, é só procurar essa informação. Eu vou deixar um link para você acompanhar aí essa informação no site da Associação dos Municípios do Estado do Pará. Exatamente. Né? Então tá lá essa informação, é um dado da Associação dos Municípios do Estado do Pará. Então essa preocupação é muito grande. Infelizmente, eu posso dizer que podemos esperar
dias ruins em Brasil Novo, infelizmente. Prefeito, as suas ponderações, muito obrigado mais uma vez por receber aqui no seu gabinete, disponibilizar para dar essas informações, como sempre, com responsabilidade e, claro, sem omitir de responder aquilo que de fato o povo tem perguntado, que a gente chega aqui como porta-voz dessa comunidade. Muito obrigado, Valdemídio. Dizer para a população que nós vamos continuar trabalhando, tentando outras formas de convênio, de ajudas de emenda parlamentar para ir suprindo essa queda brusca da nossa arrecadação municipal. Mas o cenário para o segundo semestre financeiro, vou repetir, ele não é bom, ele não é positivo para a economia brasileira, e quando se afeta a economia, afeta o principal recurso que forma o nosso FPM. E isso é grave e a gente precisa estar falando isso para a população, precisa estar discutindo isso com a população, discutindo isso com o servidor municipal, para que a gente possa alinhar as ações de forma que o nosso povo tenha menos penalidade possível e a política pública continue atendendo, mesmo no estágio difícil como estamos, continue atendendo a necessidade do nosso povo. Esse é o nosso compromisso de manter o povo devidamente informado, sem omissões de informação. É isso aí, esse é o meu papel enquanto comunicador, é o que eu tenho proposto, que o nosso trabalho, o nosso blog tem se proposto a fazer. E é isso, aqui é Brasil Novo Notícias, notícias com responsabilidade e serviço social.